recebo dessa maneira, com uma brincadeira sadia, divertida. Boa, Barbieri, muito obrigada por receber a gente aqui. Eu já começo também te perguntando, porque lá atrás, quando você foi apresentado, né, para assumir esse novo Vasco, você falava que o Vasco estava em construção atrás dos grandes times do Rio de Janeiro. Agora, alguns jogos depois, 3 clássicos depois, derrota para o Fluminense, vitória do Botafogo, agora essa vitória contra o Flamengo. Que nível você está vendo esse Vasco? Bom, eu acho que nos 3 jogos, inclusive do Fluminense, apesar da derrota, a gente fez um bom jogo, né? Teve um bom rendimento. Eu acho que é cedo para dizer que a gente está no mesmo nível ou tem ultrapassado eles. Eu acho que o importante é que a gente conseguiu competir em pouco tempo, ainda com um elenco em reformulação, em construção, tudo aquilo que a gente tem dito, mas hoje o Vasco é uma equipe bastante competitiva e tem demonstrado que consegue competir e brigar com as grandes equipes do país, que é o objetivo principal do ano, a Série A e tudo mais. Então eu acho que a gente tem conseguido em pouco tempo atingir um nível satisfatório e o que a gente espera a partir de agora é seguir crescendo, desenvolvendo, evoluindo cada vez mais para tornar essas vitórias algo mais consistente, algo que aconteça mais vezes. Boa. William, já passo para vocês, podem mandar perguntas aqui para o Barbieri e a gente vai batendo esse papo. Você sabe que tem participação dos fãs de esportes, daqui a pouquinho o pessoal manda um vídeo com perguntas, a gente chama aqui torcedor do Vasco, pergunte para o Barbieri, daqui a pouco a gente vai ter pergunta do torcedor. Mais uma vez agradecendo o Barbieri por atender a gente, papo muito bom. Barbieri, assim, você, quando o Andrei voltou, você até falou numa coletiva antes dele voltar, eu não queria nem que ele tivesse ido embora. Pode vir e tal, e a gente aqui até questionou a questão do período. É pouco tempo, vai ter que disputar a competição pelo Sub-20 Seleção Brasileira. Queria ouvir de você o seguinte, Andrei, claro, volta para ser um titular desse time. Como é que você projeta o Vasco, como é que vai ser esse período para você com o Andrei? Porque você vai contar com ele, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco você não vai poder contar com ele. Como é que você está trabalhando um plano B de substituir o Andrei quando ele já não estiver, o que pode ser já no mês de junho, maio, junho, logo ali na frente? Olha, William, eu acho que tem 2 vertentes. Uma é que o clube, já sabendo da saída dele, precisa se preparar para buscar uma reposição, buscar alguém que tenha o mesmo peso, alguém que possa fazer essa função na saída do Andrei. E depois a gente internamente também precisa trabalhar os demais jogadores para darem conta do recado, até numa ausência do Andrei por lesão, por suspensão, enfim, esse é um processo mais natural, né? Toda equipe precisa desenvolver esse processo de ter aqueles jogadores que acabam sendo as principais escolhas, vamos dizer assim, as escolhas iniciais, mas depois você tem os substitutos, aqueles jogadores que entram para tentar ter um desempenho parecido ou relevante, melhor, enfim, aquilo que for possível. A gente tem alguns meninos que vêm crescendo e se desenvolvendo, que ainda são jovens, tem o caso do Rodrigo, o caso do Barros, são jogadores que a gente ganha tempo para prepará-los, para deixar eles melhor desenvolvidos, para suprir essa necessidade numa eventual ausência do Andrei. Barbieri, aproveitando esse gancho, você falou aí de reposição, né, quando o Andrei for embora, e você vê isso assim, uma peça que vocês querem buscar no mercado e já emendando aí, o Paulo Brax fala que, né, até abril quer ter 90% do elenco formado. Você pediu alguma posição específica, se puder falar a posição, ou então o número de jogadores que você ainda quer colocar nesse Vasco aí que você está construindo? A ideia, sim, que a gente vá no mercado buscar, a gente precisa encontrar esse jogador ou essa peça. Eu faço sempre muitos pedidos para o Paulo. Em alguns momentos é possível atender, em outros não, ou porque o jogador tem contrato, ou porque está fora por questão financeira, por uma série de questões, mas a gente tem sempre trocado e os pedidos são muitos, como eu disse. Mais ou menos quantos? A ideia... Muitos? 5, 3? Não, a gente já falou desde o início do ano de muitos nomes, muitos a gente acabou não conseguindo, como eu disse, por terem jogadores que ou têm contrato e não eram possíveis de estarem deixando o clube, outros por questão financeira, mas a gente troca muito em relação a isso, né?
desde o início, como a gente vinha no elenco em construção, a gente procurou mapear todas as posições. Agora a gente tem posições que a gente entende que tem uma segurança um pouco maior, tem outras que a gente entende que precisa continuar buscando. Uma é essa, do Andrei. Então a gente segue em busca, mas não consigo te dizer quando a gente vai encontrar, se a gente vai encontrar agora nessa janela ou só na próxima, uma situação que a gente não tem ainda resolvida. Boa, William. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço para o Léo Jaime. A gente falando de cantores aqui, o Léo Jaime está acompanhando o programa. Não, o Maurício Manieri, eu não sei se tá. O Léo Jaime. O Léo Jaime tá. E elogiando o Barbieri, né? Elogiou. Esse cara é bom, esse cara é bom. Deu uma tuitada agora o Léo Jaime. Está acompanhando a gente. Grande abraço para o Léo Jaime. Somos todos aqui fãs do Léo Jaime, né? Espetacular. Eu cometi uma indelicadeza aqui. Eu tinha que ter começado... Não, a primeira pergunta não tinha que ser minha, né? Tinha que ser do Pedro Ivo. Porque tem o Pedro Ivo. Verdade. Eu não sei se a pergunta é dele ou se o vizinho vascaíno dele mandou uma pergunta aí no Zap. Não, a pergunta é minha. Maurício, obrigado por você estar aqui com a gente. Você já brincou aí no caso de reforços, que a Roberta pergunta muito bem, porque é sempre uma curiosidade do torcedor, quantos reforços, quem chega, quem não chega. Eu acho que uma curiosidade do torcedor eu também tenho, não só no processo do Vasco, mas no processo de outros clubes, que é uma novidade, entre aspas, recente do Brasil, que é a SAF administrando um clube de futebol. É um modelo totalmente diferente dos dirigentes amadores, eleitos. Como é que é exatamente esse processo? Como foi a montagem, se você puder detalhar dentro do que você possa falar, a montagem do elenco, o que você pediu esse tipo de jogador, porque encaixa com o meu projeto, com a minha ideia, e como é esse dia a dia, além do contato com o Paulo, com os próprios americanos, com os donos da brincadeira, no caso. Como é que é essa relação, essa montagem, esse plano de utilização e, na esteira desse assunto, o plano de utilização dos jovens? Porque a gente olha para o Botafogo, todo mundo ficou muito revoltado. Nossa, mas aí desenvolveu um jovem e vendeu. Como é que é esse dia a dia com a SAF? É pedido seu, você tem essa voz direta. E como vocês desenvolvem os jovens, como você viu os jovens muito utilizados hoje no Vasco e para um futuro também da SAF, não só do Vasco, porque a gente sabe que é negócio. O que a SAF passa para vocês, como é que esse canal com eles ali, de montagem, de desenvolvimento do seu trabalho? Bom, boa tarde, Pedro. Um abraço ao Léo Jaime aí também, obrigado. Também sou um grande fã. Em relação à SAF, né? O meu contato diário é muito mais com o Paulo é que faz essa ponte junto com a SAF. Quando a gente se reuniu no começo para montar o elenco, primeiro a gente partiu de uma avaliação prévia daquilo que foi o elenco na temporada passada. E aí, o quanto a gente achava que tinha que mudar, que tinha que modificar, quais os jogadores que a gente entendia que poderiam ser observados e aproveitados, essa é uma parte do processo. Depois vem uma outra parte que é a questão do orçamento. Com a presença da SAF, você tem um orçamento muito mais rígido, vamos dizer assim, você tem aquele valor total e você precisa ter sabedoria e inteligência para fazer as suas escolhas dentro daquele valor, né? Então não tem essa conversa de gastar mais do que você tem disponível, como a gente vê muitas vezes aí nos outros clubes que não estão sob esse modelo de SAF. Eles acabam se endividando, gastando mais, acabam fazendo, enfim, a coisa girar de uma maneira que depois a gente vê essas dívidas gigantescas. Então com a SAF não tem essa conversa. E a partir disso a gente vai para a característica do que a gente procura e como isso se encaixa no que tem disponível no mercado, né? Muitas vezes você quer um jogador com aquela característica, mas o clube que tem um jogador não quer vender ou quer vender no preço X que você não consegue pagar, você precisa ir para uma segunda opção. Então é todo esse jogo que a gente faz de tentar... A gente acaba avaliando muitos nomes para encontrar um nome que se encaixe dentro disso tudo que eu estou falando, dentro da questão financeira, dentro da questão técnica. E aí o que tem um peso maior da SAF é que a SAF entende que uma parcela das contratações são contratações que venham para ter um retorno esportivo. Então são jogadores que podem vir com uma idade um pouco mais avançada, perto dos 30 anos, são jogadores que vão entregar retorno esportivo. Mas ela também quer que o clube faça aquisições de jogadores que vão dar o retorno não só esportivo, mas financeiro. E aí é mais um X ou um Y na equação que a gente tem que colocar dentro. Então, muitas vezes a gente pode ter interesse do ponto de vista técnico num jogador com uma idade mais avançada, vou dizer 34, 35 anos, e isso já não é tão bem visto na SAF. Não é que ela diz, não quero, mas não tem uma receptividade tão grande
aí a gente precisa ir por um outro caminho, fazer uma outra escolha, enfim. Esse é o quebra-cabeça que a gente tem tentado resolver desde o início do ano, desde a minha apresentação. Por isso que eu digo sempre que é um processo, leva um pouco de tempo, por isso que eu falei dos muitos nomes que a gente debate, às vezes a gente fala de um nome aqui, ele sai da pauta, volta lá na frente, ou porque mudou a situação no clube, ou porque a gente não conseguiu encontrar outro nome que se encaixe nessa equação e vai funcionando nessa dinâmica. Não sei se eu consegui esclarecer todas as suas perguntas em relação à SAF, mas em geral, em linhas gerais, é isso. Com os jovens exatamente do elenco atual, o que vocês projetam com esses jovens, dentro de que a SAF precisa ter um retorno? São jovens para encaixarem no elenco, tem alguns nomes mais experientes e serem vendidos, ou nesse momento a SAF olha para esses jovens como retorno esportivo para esse ano, por exemplo? Não, olha como retorno esportivo. Eu acho que em algum momento, claro, que a SAF tendo possibilidade, sendo algo bom para o clube, no sentido do momento da venda, sendo bom para o jovem, claro que eu acho que ela vai fazer esse movimento das vendas, de ter o retorno, enfim, até porque ela precisa reinvestir o dinheiro, precisa fazer a roda girar. Mas nesse momento, todas as escolhas que a gente tem feito em relação a subir os jogadores, ao aproveitamento deles, a observação deles, tem a ver com o rendimento esportivo, tem a ver com eles estarem conseguindo nos treinos e nos jogos demonstrarem que tem capacidade, que tem condição de estarem fazendo parte desse grupo. Olha, tem mais só 5 minutinhos de programa, então vamos no pique. Eu vou colocar um Fã de Esportes. Sim. Aí já aciono o Zé e o Bubu. Rapidinho, Fã de Esportes, torcedor do Vasco. Vamos lá. Fala, Barbieri, saudações vascaínas, ainda um pouco rouco da vitória de domingo. Faz bastante tempo que o Vasco não tem um início de temporada tão promissor como esse, e a torcida do Vasco está tão empolgada com isso, né? Queria saber de você, o seu Vasco ideal seria com 3 volantes, Alan Gomes, Andrei e Jair, ou com 2 pontas abertos, Peck, Figueiredo, Orelhano, tá bom? Saudações vascaínas, parabéns aí pelo início de temporada, estamos bastante confiantes. Abraço. Boa. Vamos lá, Barbieri. Boa, primeiro um abraço, obrigado pela pergunta. Eu acho que são soluções diferentes, eu tenho respondido isso nas coletivas. O meu papel é tentar ser o mais sábio possível para aplicar aquela solução que o momento me pede. Então a gente pode sim jogar com 3 volantes ou com 2 pontas abertos, ou podemos jogar com os 2 com 3 volantes e 2 pontas abertos também. Uma coisa não inviabiliza a outra. São escolhas que a gente tem que fazer em função do adversário, em função do momento da equipe, da competição, em função do momento dos jogadores também, daqueles que vêm pedindo passagem nos treinamentos ou por rendimento nos jogos. Eu não tenho uma estrutura de jogo fixa e que eu vou me prender a ela sempre sob qualquer circunstância. A ideia é sempre, como eu disse, estar avaliando o contexto e procurando fazer a melhor escolha. Legal. Zé, no pique, tá? Vamos lá. Grande Barbieri, é um prazer estar falando com você. Pô, fico feliz demais pelo seu sucesso. Parabéns aí pela sua trajetória e desejo mais sucesso ainda. Eu falei no comentário, no pós-jogo, né, do Flamengo, que uma das forças do Vasco, a impressão que eu tinha, é que você sabia da qualidade da sua equipe e do limite da sua equipe. Né? Por isso você entrou da forma como entrou e conseguiu jogar da forma como jogou. E eu acho que a minha curiosidade, eu vou perguntar para você, qual é o limite desse Vasco? Que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? Bom, boa tarde, Zé. Obrigado pelas palavras aí. Uma satisfação enorme estar falando com você também. É um grande prazer. Eu acho que você foi bastante cirúrgico na sua análise, eu acho que passou bastante por isso, da gente entender quais eram os pontos fortes, qual era o potencial e a capacidade do Flamengo, que a gente sabe que é muito grande, entender como a gente podia se contrapor a isso, ou quais eram as dinâmicas que a gente precisava imprimir para não permitir que eles se sentissem confortáveis no jogo, e ao mesmo tempo tentar jogar, ao mesmo tempo tentar explorar aquilo que a gente tem de bom, né? Difícil responder sobre qual é o limite dessa equipe nesse momento, porque é uma equipe que ainda está longe do seu limite, é isso que eu posso te responder. É uma equipe que ainda está numa fase inicial, intermediária ali de desenvolvimento. Eu tive a estreia do Andrei, tive o retorno do Marlon, então são jogadores que eu ainda tenho pouco tempo com eles. Teve a estreia do Capasso, é um jogador que chegou agora. Tem o Orejano, que é um jogador que eu ainda não consegui usar muito.
tem um crescimento de um Peck, de um Figueiredo, do Rodrigo que vem jogando. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem uma boa margem de crescimento. É isso que eu posso te responder. Eu acho que a gente está no caminho certo, a gente tem conseguido fazer jogos em bom nível, ser uma